carrega a tua cruz. Será que você tem coragem de dizer para a pessoa do seu lado? Porque dizem que culto pentecostal tem que ter isso, né? Será que você tem coragem de dizer para o seu irmão, para a sua irmã: carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. Está doendo? Carrega a tua cruz. Está difícil? Carrega a tua cruz. Ela não é nada comparada à cruz de Cristo. Está doendo esse espinho? O dele doeu mais. Está doendo esse chicote? O dele doeu mais. Está pesado este fardo? O dele pesou mais. Mas ele não abandonou o trajeto, porque amava, porque amava, porque amava pecadores miseráveis como nós. Carrega a tua cruz. Porque teve 4 dias de EJAD e eu não tive oportunidade para cantar no microfone. Carrega a tua cruz. Porque eu estou aqui há 1 ano e nunca me deram oportunidade para contar um testemunho. Conte na rua. Carregue a sua cruz. Carrega a tua cruz. Somos a geração de coisinhas bonitinhas que amam coroas, mas a coroa está no fim. A cruz está no caminho todo. E as criaturinhas de hoje querem a coroa no caminho todo e a cruz só como um penduricalho de enfeite. A cruz é o caminho todo. E quem suportar, no final, receberá a coroa da vida que está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Cordeiro de Deus. Carrega a tua cruz. Nós, por tão pouco, deixamos de servir, deixamos de adorar, deixamos de cooperar. Mas quando a gente visita os evangelhos e encontra as 7 últimas declarações de Cristo na cruz, a gente diz: eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Porque a força dele física já estava indo embora, mas ele continuava servindo. Primeira declaração de Jesus. Será que vocês podem desfrutar do privilégio de ser alfabetizado e de poder carregar uma Bíblia? Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. As 7 últimas declarações de Cristo na cruz. Esta é a primeira. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores. Estes mereciam a cruz. Um à direita, outro à esquerda. Primeira declaração de Jesus é um apelo, uma oração por perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tão logo o sangue do sacrifício começou a fluir, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, já começou a interceder. Porque Jesus morreu para ser o nosso intercessor potente entre o Pai. Não tem mais santo, não tem anjo, não tem senhora, não tem nenhum senhor que medeie esta relação entre o homem e Deus. Jesus nem tinha terminado o sacrifício, já começou a interceder por quem não merecia. Pai, não coloca na conta deles, tem misericórdia deles. Eles estão pecando, eles estão fazendo algo errado, mas eles não têm noção de quão grave é o pecado deles. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda declaração de Jesus na cruz, aqui em Lucas 23, versículo 42. É interessante que aqueles 2 malfeitores eram culpados pelos seus pecados e mereciam a cruz. Os 2, quando chegaram ali, juntamente com os soldados do verso 36, escarneciam de Cristo. Um dos malfeitores que estavam pendurados, diz o verso 39, blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro malfeitor,
Esses homens, irmãos, não tinha nem força para respirar. Um arrumou força para blasfemar. Porque gente ruim, até na hora da morte, faz maldade. Estava do lado do Salvador, mas não aproveitou o sacrifício que estava sendo derramado em prol dele mesmo. Pisou no sangue da cruz. Rejeitou a porta da graça. Mas o outro, que estava no lado oposto, não tinha força nem para respirar, mas meio que se inclinou assim, né? Eu estou aqui conjecturando. E disse: ei, varão, nem na hora da morte tu tem temor. Este não fez nada, nós fizemos e merecemos estar aqui, mas este não merece. Olha a porta da graça se abrindo. Ele está reconhecendo Jesus. E ele vai fazer uma confissão de fé que é muito linda, conhecida mundialmente. Depois que ele repreende o seu comparsa, no verso 42, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele reconheceu Jesus como Senhor e como Salvador, coisa que muitos de nós às vezes não reconhecemos. Tem muita gente que quer reconhecer Jesus só como Salvador. Ele me ama, Ele me salva, Ele me livra, mas deixa eu fazer a minha vontade, viu, Pai? Não. Antes de ser Salvador, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele manda, Ele comanda, Ele ordena, Ele coordena, Ele preside, Ele determina. Quem se submete a Ele como Salvador, tem que primeiro também submeter a Ele como Senhor. A vontade dEle é que opera e que impera. E este homem nos dá a grande lição da justificação. Porque o que é que ele merecia? O que é que ele fez para receber a salvação? Nada. Porque a salvação não é por obras, mas é pela graça. Para que ninguém se glorie, é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Aquele homem foi justificado por Cristo. O sacrifício nem tinha sido completo, mas a primeira parcela Jesus já deu para ele. Meu irmão, eu te digo que ainda hoje, glória, Jesus só ia ressuscitar no terceiro dia, mas já estava dando a ele a entrada, glória, já estava dando a ele a entrada, o passaporte VIP, digamos assim. Ainda hoje estarás comigo, tu não vais só, tu irás comigo para o paraíso. Se arrependa e você vai estar com Jesus. Jesus não vai botar você num estágio de 3 meses para ver se você merece ficar com Ele. Aonde há arrependimento, a porta da graça se abre na hora e no caixa, sem burocracia. Hoje estarás comigo. Morrendo, mas tendo força para prometer salvação. O capítulo 19 de João, nós vamos ver a terceira declaração de Jesus. Não está escrito no mesmo evangelho de maneira cronológica, por isso nós precisamos folhear para aqui e para ali. A terceira declaração de Jesus é uma provisão para Maria, sua mãe. Em João 19, verso 25, é nos dito que junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo ali sua mãe, que não o abandonou em nenhum momento. A gente sabe que Maria foi mãe de Cristo por um milagre espiritual, mas ela criou esse vínculo, embora que Jesus nunca ensinou que Maria fosse adorada, idolatrada, nem nunca colocou ela no lugar que Deus Pai nunca tinha colocado. Mas quando Jesus olha a sua mãe, diz aqui o evangelista João, e o discípulo a quem ele amava, que era o próprio João, ele diz para ela: mulher, aí está o teu filho. E diz a João: eis aí a tua mãe. Não que Jesus estivesse tornando Maria a mãe de todos nós, de maneira alguma. Maria possivelmente já estava viúva. Interessante que Simeão profetizou que uma espada traspassaria o coração.
Maria recebeu todas aquelas promessas do reinado de Cristo, mas também foi avisada por Deus da dor que iria sentir com o sacrifício vicário. Não foi desavisada. Mas Jesus se preocupa, mesmo sofrendo a dor, ele se lembra da mulher que recepcionou a sua vida terrena e se preocupa de dar a ela uma provisão para o tempo restante que ela tinha na terra. Ela não estava colocando Maria como a mãe de todos nós, mas estava dizendo para João: cuida dela, João, cuida aí da minha mãe. Agora ela é a tua mãe. Olha que coisa linda, de pessoas que nem numa situação boa se importam com o sofrimento do outro. Mas Jesus, na hora mais difícil, ainda se lembrou: eita, tem que deixar uma aposentadoria, tem que deixar um plano de saúde, arrumar um lugar para ela morar, digamos assim. Jesus cuidou da previdência privada de Maria, digamos assim, na hora da morte. Ele nunca se esquece de ninguém. Ele olha para todos. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Quem está perto da cruz de Cristo recebe provisão também. Glória a Deus. Quem está com Jesus até o fim recebe os cuidados dele aqui na terra também. Glória. Você tem tudo para abandonar, para desaparecer, mas suporta. Vai até o fim, porque da cruz de Cristo também emana provisões materiais para aqueles que estão na presença dele. Podemos aprender isto na sua palavra. Esse não é o objetivo máximo da cruz, mas dessa bênção também de lá irradia. Vamos a Mateus 27. Aqui nós encontramos a quarta declaração de Jesus. Não é todo dia que a gente pode trazer uma mensagem inteira sobre a cruz, que encontramos um tema assim. Vale a pena aproveitar. Lá em Mateus 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Do meio-dia até 3 da tarde, onde o sol está com toda a força, escureceu tudo. Nem a natureza quis contemplar aquela cena de horror. E Jesus, perto das 3 da tarde, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Em aramaico significando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ainda arruma força para conversar com o Pai. E a gente observa nesta geração um subterfúgio que muitos usam. Tu está orando, minha filha? Tô não, que é muita prova. Eu não consigo nem orar. Tem até uma música que de vez em quando a gente canta: se não der para orar, não ore, respire. Mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, não disse: meus irmãos, quando der vontade vocês orem. Orai sem cessar. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: meus irmãos, quando as coisas estiverem apertadas, vá tomar um açaí. Quando você estiver estressado, fique balançando na rede. Se mora no litoral, pegue uma prancha de surf e vá lá desopilar. Não, Paulo disse: quando a coisa estiver apertada, quando a guerra estiver travada, persista com toda a oração e súplica, lembrando que vocês estão armados até o dente. Vocês estão armados nos pés, estão armados com couraça, vocês têm escudo, vocês têm cinto, vocês têm capacete e ainda tem a palavra, que é a espada do Espírito, contra a qual podeis desfazer todas as astutas ciladas do diabo. Persevere na oração, na oração, na oração. Tu está orando, Zezinha? Tô não, você sabe, minha rotina é muito intensa. Tu está orando, meu filho? Eita, não dá não. Quando a unha fica encravada, aí lembra do que é jejum e oração. Mas Jesus, sem força nem para respirar,
faz o inferno estremecer, porque em nenhum momento ele abandona o seu relacionamento com o Pai. Perca tudo, perca até sangue, perca até os fluidos corporais, como Jesus perdeu, mas não perca o seu elo de ligação com o céu. Ninguém me ajuda, ninguém me ampara. Quando alguém pensa que Jesus, ao orar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava xingando ao Pai? Não, ele estava dizendo: ei, inimigo, aí tu pensa que eu esqueci do Pai? Não, até na hora que eu penso que eu estou só, eu chamo por Ele, de Deus e de meu Deus. Relacionamento, comunhão, intimidade. Primeira declaração de Cristo, um apelo por perdão. Segunda, uma promessa de salvação. Terceira, uma provisão para sua mãe. Quarta, uma oração para o Pai. Quinta, uma súplica por alívio. É claro que a luta é grande e às vezes a gente quer fugir, mas a gente pode pedir ajuda. Lá em João 19, no versículo 28, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, o Jesus humano disse: tenho sede. Ele queria um refresco para aliviar a sua dor humana, mas ele ia beber o cálice até o fim. E ali do lado havia um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre a esponja e lhe chegaram à boca. Jesus não tomou o fel, mas o verso 30 diz que tomou o vinagre. E quando alguém pensou que ele ia gritar, que ele ia reclamar, que ele ia falar qualquer coisa estranha, ele abre a boca para dizer a sua sexta declaração, uma proclamação de vitória. João 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse uma frase que abalou as estruturas do andar de baixo: está consumado. Queridos, não se inquietem, eu já estou terminando. Está consumado é uma frase meteórica de Jesus. Porque Jesus, Deus Pai, não deu à morte o gosto de tirar a vida de Cristo. Porque Deus permite que a morte nos alcance e tire a nossa vida. Mas com Jesus foi diferente. Jesus disse lá em João: ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego. E eu creio que a morte ficou, eu estou aqui personificando, a morte ficou salivando, roendo as unhas. Vou lá, e agora? E eu vou lá. E Jesus não, sou eu que vou me entregar, não é você que vai vir não. E eu só me entrego quando eu quero. Glória. É por isso que abalou o andar de baixo, porque o diabo não pôde gargalhar dizendo: morreu. Não, Jesus entregou a sua vida dizendo ao Pai: está consumado. Eu completei o sacrifício, eu completei a lei, eu completei a oferta, eu completei o culto, eu completei a tua satisfação, eu satisfiz a tua ira, Pai. Está consumado. Tetelestai, ecoa até hoje nos quatro cantos do universo. Jesus tem o controle sobre a morte, Jesus tem o controle sobre o inferno, Jesus tem o controle sobre o pecado. Não tem feitiço, não tem talismã, não tem amuleto, não tem batuque, não tem chachado, não tem mandinga, não tem pé de cabra, não tem trevo, não tem dança na chuva que possa neutralizar. Quando o cordeiro morreu, ele morreu como cordeiro morto, mas ressuscitou como leão. A terra tremeu, o sol escureceu, mas o filho disse ao Pai: na tua mão, glória, não é na tua não, cão,
Na tua mão, não é na tua mão não morte. Na tua mão, não é na tua mão não Roma. É na mão do Pai. Na tua mão eu entrego o meu Espírito. Está consumado. Esta frase te dá vitória. Esta frase te dá livramento. Esta frase nos dá comunhão com o céu. Esta frase nos traz livramento da condenação eterna. Esta frase não te dá a casa própria e nem te dá o carro dos sonhos, mas esta palavra, esta frase te dá o direito de ser chamado filhos de Deus. Éramos inimigos, ele tornou servo, de servo tornou amigo, de amigo tornou filho, e de filho tornou herdeiro, e co-herdeiro com ele, para participar do santuário celestial. Está consumado. O negócio foi tão sério, Jesus nem tinha ressuscitado. O testemunho de que Cristo era Deus ia vir maioritariamente após a ressurreição. Mas a morte de Jesus, que a gente fala muito pouco da morte de Cristo, a morte de Jesus teve um significado tão forte, que o soldado que vinha diagnosticar a morte, sentiu o impacto. Sim ou não? A morte de Jesus foi tão impactante, que o Pai não esperou nem ele ressuscitar, para já revelar que ele era filho. Já foi começando a revelar que ele era filho de Deus. O texto bíblico diz que o centurião percebeu e mais alguns e disse: esse homem é crente. Esse homem é quem ele dizia que era. Glória. Na hora que ele disse está consumado e entregou ao Pai o seu último brado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo tinha 1 palmo de grossura, metros de altura, e o Pai rasgou de alto a baixo. Por que ele não rasgou de baixo para cima? Porque de baixo para cima quem rasga é o homem, mas a ação de Deus começa do alto. Foi Deus dizendo: livre acesso, intimidade. Eita, súbria. Eu não quero o meu povo no átrio, eu não quero o meu povo no lugar santo, eu quero o meu povo agora no santo dos santos. Isso é tremendo. Porque se Jesus fosse esses playboys, se Jesus fosse esses mimadinhos, assim que desse o brado e respirasse, ia dizer ao Pai: agora me dá minha coroa, agora me dá minha carruagem, agora me dá um cetro, que eu vou dar uma volta cantando aí: olha eu aqui. Nada contra, viu? O compositor, se estiver aqui, nós somos irmãos. Vou fazer uma visita aí, dando uma carteirada, mostrando a eles quem eu sou. Mas não, a primeira provisão, porque isso foi combinado na reunião eterna entre filho e pai. A gente é muito mesquinho, irmão. A gente vem para Jesus por coisas. O trato de Jesus com o Pai, envolvendo a igreja, fala de riquezas insondáveis. A gente fica preocupado com quem vai casar, qual é a roupa, a marca do perfume e o carro, o bairro que vai morar. Jesus não tratou nada disso com o Pai, tratou de coisas insondáveis. Na reunião lá na eternidade, o Pai disse ao Filho: você vai. Eu preciso que você vá, porque o homem vai fazer uma bagunça, mas você vai corrigir. Eu vou, Pai. Eu vou. Só que quando eu for, o povo vai se acostumar a viver comigo. Porque o Pai disse: você vai, mas não fica lá. Quando você completar a obra, eu trago você de volta e lhe devolvo a glória. Ele disse: está bem, mas eu vou ter vivido com eles alguns anos, vai gerar vínculo, e eu vou deixar eles só? Jesus podia subir no jatinho particular do céu e dizer para o mundo: te vira, fiz a minha parte, agora é com vocês. Mas lá na reunião na eternidade, ele conversou com o Pai: tudo bem, eu volto, mas eu quero um igual para ficar com eles. Aleluia, aleluia. E quem é que vai? É arcanjo? Não, que arcanjo não é igual. É anjo? Anjo não é igual. É serafim? Não, serafim voa, mas não é igual. É querubim? Não, tem espada de fogo, mas não é igual. E tem gente que se satisfaz com querubim. Porque se você for na internet,
O culto só fala de querubim. É o guerreiro que desceu, e é a espada, e eu senti o abano da asa. Culto aos anjos. Se Paulo pegasse um voo e aterrissasse no nosso culto, ia tomar um susto. Dizer, tudo que eu ensinei, vocês estão fazendo ao contrário. Ah, porque o anjo está aí. Eita, eu senti. Aleluia. Mas Jesus disse, nada disso resolve, eu quero um igual. Glória. Lá em João 14 ele disse, os discípulos tristes, já vendo Jesus quase entrando no saguão de embarque, o Senhor vai embora, vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, eu suplicarei ao Pai que envie outro Consolador igual a mim. Ele vai ensinar vocês o que é para vocês falarem, ele vai vos fazer lembrar as minhas palavras, ele vai encher vocês de autoridade. Vocês vão pisar na serpente, ela não vai morder, vão beber veneno, não vai matar, vão curar os enfermos, vão fazer obras maiores do que a minha, porque eu vou abrir a sala do trono e vou vos trazer para dentro dela, para ser envolvido na minha glória. Este era o plano eterno. Este é o plano eterno. Eu não vou falar nem com a grande multidão, mas eu pergunto aqui aos meus irmãos, vocês se comportam como alguém que vive no Santo dos Santos? Vocês se comportam como alguém que vive no Santo dos Santos? Ou só sente a presença de Jesus em culto de ceia? Ou só sente a presença de Jesus em culto de fim de ano, na oração da meia-noite? Jesus rasgou o véu, derramou o sangue para a gente viver no Santo dos Santos, e a gente se comporta como se estivesse no ato externo. Não dá glória a Deus porque Deus não é surdo. Não fala em língua estranha porque não é fanático. É porque tu é seco, rapaz. Tu não foi irrigado ainda pela água que emana de Cristo. Eu não oro de joelho porque Jesus vê o coração. Você não ora de joelho porque você é um carnal que não consegue se envolver com as coisas espirituais. Mas Jesus rasgou o véu e quer você lá dentro, no Santo dos Santos. Vem entrar no Santo dos Santos, te aproxima de Cristo, te envolve com Ele. Ele quer te envolver na profecia, Ele quer te envolver na interpretação de língua, Ele quer te envolver na manifestação do Espírito dEle, na ciência da palavra, nos dons de curar. Ele quer te envolver nas maravilhas, nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Deixa de entregar um culto como se fosse uma missa e te comporta como quem vive na sala do trono com o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode falar em línguas, você pode pedir perdão, você pode levantar as mãos, você pode levantar a voz, pode derramar o coração, pode rasgar as vestes espirituais, pode se quebrantar. É isso que é entrar no Santo dos Santos. Eu não vou nem perguntar à grande multidão, os meus irmãos vivem como quem está no Santo dos Santos? Ou só cultua quando outra pessoa do seu lado cultua, que dá um glória, aí você lembra que está no Santo dos Santos? Sai daí, núbia! Jesus quer te renovar, quer te fortalecer. O sangue dele não foi derramado no ralo, o sangue dele te deu livre acesso. Então entra na presença dele e vive a plenitude da presença do Deus vivo que nos trouxe para o Santo dos Santos. Amém? Deus abençoe. Viver no Santo dos Santos não significa ficar se tremendo, se arrepiando, arregalando os olhos. Viver no Santo dos Santos significa partilhar a santidade de quem lhe faz companhia. Porque não adianta fazer um show de acrobacia neopentecostal no culto, mas se a sua vida está na prostituição, na carnalidade, no materialismo, se você serve ao Deus deste século, isso não é viver no Santo dos Santos. Mas viver no Santo dos Santos é se tornar mais parecido com Cristo. Porque quando eu entro, eu não vejo mais a Arca da Aliança, eu vejo o leão de Judá rugindo, e a sua glória é refletida na minha face. Olha Deus querendo refletir a glória dele. Tu gasta tanto tempo com maquiagem, tu gasta tanto com perfume, e Jesus dizendo, adquire o meu cosmético, é o cosmético da graça. Dobra o teu joelho, jejua um pouco mais, e deixa eu te embelezar, deixa eu te encher da minha glória, deixa eu te envolver
no meu manto, deixa eu te aprofundar no meu oceano. Eu quero te encher e te encher. Abre a tua mão e recebe, porque Ele está aumentando o nível. O anjo media o cordel e o ribeiro aumentava. E nesta noite, neste santuário, o Filho de Deus está aumentando o nível das águas e dizendo a esta igreja: te envolve na minha glória, te envolve na minha santidade, te envolve no meu princípio espiritual, porque eu conquistei para ti na cruz. Assim diz o Senhor Jesus.